Amados irmãos, abram por favor na carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Eu creio que este texto ele é muito propício para os dias em que nós estamos vivendo. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Todos acharam? O texto nos diz assim, Tiago 4, verso 13 ao 17. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Pai, fala conosco. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Eu careço de ti neste momento, Pai. Então toca, ó Pai, em cada coração e usa a minha vida para que os meus irmãos em Cristo sejam edificados espiritualmente. Oramos também pelos nossos irmãos e irmãs que estão assistindo este culto, ó Pai, de suas residências. Pedimos a tua graça sobre eles. Fala aos seus corações. Oramos por aqueles que ainda assistirão a esta programação, este culto, esta mensagem. Pedimos o teu poder sobre estas vidas, ó Pai. Transforma-nos, ó Pai, e tenha misericórdia de nós. Assim oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Como conhecer a vontade de Deus para o futuro, para o nosso futuro? Meus irmãos, a grande verdade é que nós temos dificuldades para lidar com o passado, com o presente e com o futuro. Nós não temos dificuldades apenas com o futuro, mas com o passado e com o presente também. Nem sempre lidamos bem com o passado. Aliás, muitos se veem assombrados pelo passado. Traumas, culpa, arrependimentos. Todos nós, se pudéssemos, voltaríamos atrás, em algum momento, em alguma cena da nossa vida, para consertar alguma coisa. Eu tenho certeza que todos nós aqui, com exceção de ninguém, né? Todos nós aqui, gostaríamos de voltar em algum momento da nossa vida, lá atrás, para consertar alguma coisa. Para consertar alguma coisa que nós falamos. Algum gesto, algumas palavras, algumas ações nossas. Gostaríamos de poder rever essas coisas. Quem nunca disse um negócio e não tentou puxar, né? Ficou naquele desespero, ai meu Deus do céu, já era, já saiu da boca. Quem nunca fez tal coisa? Todos nós nos arrependemos de alguma coisa. Fico muito preocupado quando alguém diz assim, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Eu não, né? Não me arrependo. Eu falei, que loucura é isso? A pessoa falar que não se arrepende de nada. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Mas a gente ouve, né? Principalmente artistas, Bom, deixa pra lá, ia ser mais pesado com eles. Mas tem uma galerinha aí que tem essa coisa, né? Não me arrependo de nada que fiz. Mas você não fez nada de errado. Se você perguntar para a pessoa, ela fala, eu fiz, mas já eu fiz, está feito. É um louco quem pensa dessa forma, está fora de si ou está dizendo só para tentar falar um negócio desse para lacrar, para dizer que está resolvido, né? Mas todos nós gostaríamos de poder consertar alguma coisa, um relacionamento, uma briga na família, um desentendimento com um amigo, uma amizade que foi perdida por causa de ações nossas.
Todos nós gostaríamos de consertar alguma coisa. Então, nem sempre lidamos bem com o passado. Por vezes, somos assombrados pelo nosso passado e nem sempre conseguimos resolver isso. Quantas pessoas não procuram psicólogos, terapeutas, psiquiatras até mesmo para ajudar nesse processo todo, para lidar com o passado? Quantos? Mas também nem sempre nós lidamos com o nosso presente. Até porque o presente nem sempre soa para nós como um presente. Geralmente, aliás, muitas vezes o presente para nós é muito difícil. Por quê? Porque precisamos, por exemplo, lidar com enfermidades como essas que nós citamos aqui. Precisamos lidar com o Covid, não é isso? Precisamos lidar com uma vida profissional instável. Como gostaríamos de ter o tempo todo uma vida profissional estável? Como gostaríamos de estar resolvidos financeiramente? Você não gostaria? Como seria maravilhoso para o Sandro se eu perguntasse para ele: Sandro, quanto você tem guardado na sua caderneta ou nas suas aplicações, investimentos, né? Fala, poupança, ninguém mais coloca dinheiro em poupança, meu Deus. Aí o Sandro, né, com muita humildade, fala: pastor, eu devo ter uns 135 milhões de reais aproximadamente. Fala, Jesus, fala, Jeová, né? E fala, aí de repente se levanta o Renatão, tem que falar dele sempre. Renato fala assim: é mesmo? Para mim também as coisas, bom, melhoraram um pouquinho, esse ano melhorou um pouquinho, fiz alguns investimentos e tal, estou com 245 milhões, aí o Sandro cresce o olho do Renato. Mas alguém com 145, 135 milhões de reais, imagina, vai estar preocupado com você, você gostaria de estar mais tranquilo, né? Mas a verdade é que quem tem 135 milhões está preocupado e muito preocupado. E se ele está investindo em ações, em bolsa, alguma coisa assim, sabe que essa história muda de repente. Basta uma canetada errada, basta uma senha errada e babou, você já perdeu um monte. Mas a grande verdade é que gostaríamos de ter uma tranquilidade, né? Quantos de nós não sonham com isso, ter tranquilidade financeira? Qual é o teu problema? Tem vários. E o financeiro? Nem nada, isso é descanso. Todo mês está caindo lá um dinheirinho lá dos juros lá do negócio. Você trabalha, meu filho? Não preciso. Está tudo bem comigo. Né? Mas o fato é que o nosso presente, por vezes, é muito difícil, porque precisamos lidar com enfermidade, vida profissional instável, crise na família. Todos nós, em algum momento, passamos por isso. Precisamos lidar com hoje, no dia de hoje, com ansiedade. São poucos aqueles que não são assombrados pela ansiedade, sobretudo nos nossos dias. E essas situações, meus irmãos, acabam se tornando um verdugo para nós. O presente acaba se tornando um verdugo para a nossa alma. Quando nós pensamos na nossa situação hoje, pode ser que hoje, você ao olhar para o seu hoje, se veja angustiado. Porque percebe que há um monte de coisas não resolvidas e que você gostaria que elas já estivessem resolvidas. Agora, com relação ao nosso futuro, há um outro fator também, que precisamos aceitar uma realidade, né? Nós muitas vezes não lidamos bem com o nosso passado, muitas vezes também não lidamos bem com o nosso presente, como também encontramos muitas dificuldades em lidar com o futuro. E por quê? Porque na realidade, nós não lidamos com o futuro. O futuro ainda não existe. Ele não existe. Não para nós. Deus lida com o futuro. Deus lida com a eternidade. Deus lida com o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O olhar de Deus, a nossa vida, é como uma grande mesa e que o Senhor da sua eternidade olha para essa grande mesa. Ali está o passado, o presente e o futuro. E Deus vê todas as coisas e interfere, está ali, a mão dele.
Ele tem o poder de nos curar, Ele tem o poder de manter o nosso coração saudável, Ele tem o poder de operar na nossa vida, e o nosso futuro está diante dEle. Ele sabe de todas as coisas, Ele é o onisciente. O nosso Deus é onisciente, não há nada oculto aos olhos de Deus, Ele conhece a sua história. A Cleide não conhece o futuro dela, mas Deus conhece, Deus sabe. A Valdete não conhece o seu futuro, mas Deus conhece. Mas se nós não lidamos com o futuro, então o que nós fazemos pelo futuro? Ora, nós lançamos sementes para o futuro. É a nossa ação com o futuro. O nosso lidar com o futuro está limitado às sementes que nós lançamos no dia de hoje. E essas sementes poderão ou não germinarem. O futuro está fora do meu alcance, do seu alcance, da nossa alçada. E somente Deus o conhece de verdade e o tem em suas mãos. Quem de nós aqui nunca disse alguma coisa semelhante? O futuro a Deus pertence, né? Palavras bonitas, frases. Isso poderíamos considerar o que a gente chama de apotegma, né? Uma expressão carregada de vida. Mas a verdade é, como é que nós lidamos com esse tipo de coisa? Porque nós fazemos esse tipo de afirmação, mas como na realidade nós lidamos com isso? Com o fato de que o futuro a Deus pertence. Porque me parece que nós, por vezes, agimos como se o futuro pertencesse a nós. Como se nós tivéssemos domínio sobre o futuro. Gerência sobre o futuro. Quando na verdade nós não temos. Você deve lançar boas sementes para o seu futuro. Você deve procurar viver de uma maneira em que no futuro você possa colher bons frutos. Um filho que é rebelde com seus pais certamente colherá isso no futuro. Alguém que semeia fidelidade colherá fidelidade. Mas pode ser que em algum momento você não colha fidelidade. Vamos olhar de maneira bem prática. Observemos a vida dos discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos. Olhe para a vida desses homens. Pense um pouco de como eles dedicaram suas vidas ao Senhor. Como eles trataram o reino de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, como algo prioritário em suas vidas. Abriram mão de muitas coisas. Abriram mão de vida profissional. Abriram mão de uma vida mais tranquila em muitos momentos. Largaram suas casas, suas famílias, para se dedicarem exclusivamente ao Evangelho. O que é que eles colheram no futuro deles? Presos, crucificados de cabeça para baixo, degolados à espada, levaram surras e mais surras, ficaram em situações das piores possíveis, passaram fome, sede, nudez, tudo isso. Talvez alguns deles em algum momento tenham até mesmo dito: meu Deus do céu, Senhor, eu procurei lançar boas sementes, eu procurei me dedicar, eu procurei fazer o meu melhor. Mas diante deles, em determinado momento, o que eles colheram não foram aquilo não foi nada daquilo que eles gostariam. E às vezes isso acontece conosco, só quando nós olhamos para a vida desses apóstolos, desses discípulos hoje, nós glorificamos o nome do Senhor por causa desses homens. A maneira como Deus usou cada um deles. O Evangelho que foi pregado por eles chegou até nós. O sacrifício da vida desses homens e mulheres fez toda a diferença.
Mas a verdade é que nem sempre nós lidamos bem com essa questão, nem sempre, quando falamos o futuro a Deus pertence, nem sempre vivemos bem com isso, nem sempre acreditamos nisso realmente, e melhor, nem sempre descansamos nessa realidade de que o futuro a Deus pertence. De que a nós, no presente, cabe lançar as boas sementes, cabe pensarmos e repensarmos naquilo que nós fazemos, nas atitudes que nós tomamos, na vida com Deus que nós levamos, no relacionamento que estabelecemos com Deus, com a nossa família, com os nossos amigos. Então, meus irmãos, nos versos 13 a 17, nesse texto que nós lemos, Tiago fala sobre algo que eu quero ressaltar aqui para os irmãos, o risco da presunção. Tiago aqui nesses versos não está combatendo o planejamento. Quando ele diz, ouçam agora vocês que dizem, hoje, amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. E aí, o texto diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E o texto continua. Tiago aqui não está combatendo o planejamento agrada a Deus, é bom para nós, sobretudo. Devemos planejar, devemos pensar no amanhã. Um jovem deve procurar estudar, batalhar, se dedicar ao máximo para que ele tenha um futuro mais tranquilo. Marido e esposa devem procurar olhar para as finanças com cuidado, pensando na velhice, não é assim? Um casal, um recém-casado, precisa tomar muito cuidado quando pensa nas suas finanças, por exemplo. Não pode sair gastando. Amor, vamos jantar fora hoje. O maridão quer tirar onda. Vamos comer o quê? Vamos comer num restaurante japonês. Vamos gastar. Mas chega no restaurante, mas pode ser... Não é qualquer japonês, não. É um japonês, original. Nada de fake. Aí entra naquele restaurante. Até atendente tá lá assim. Aí babou. Vai largar um cascalho lá. Uma semana. Segunda semana vai para a churrascaria. Não sei de onde. Tem uma... Agora não, há muito tempo. Ali no aterro do Flamengo que... Deixa a alma lá, filho. Trabalha, o salário do mês todinho vai ficar numa janta. Tem que pensar. Ele não está combatendo, Tiago não está combatendo o planejamento, mas combatendo o planejamento sem levar em conta Deus. Sem colocar Deus na equação da vida. Nós precisamos ter alvos, nós precisamos ter planos, nós devemos ter sonhos, mas não podemos ser presunçosos. Ignorando o Senhor, ignorando os propósitos de Deus, ignorando que o Senhor é o Senhor da história. Planeje, procure planejar, procure sonhar, se prepare, mas entenda, o nosso Deus governa o universo. Você pode desejar coisas, mas entenda, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nem sempre é nossa. A nossa visão do mundo é imperfeita. A maneira como nós interpretamos o mundo é falha, é imperfeita, é incompleta. Só Deus olha para todas as coisas com um olhar perfeito. Somente Deus sabe de fato o que está fazendo conosco. Então nós não podemos ignorar Deus e os seus propósitos na nossa vida. Então, como é que nós podemos nos proteger dessa nossa presunção de acharmos que sabemos as coisas? Eu vou fazer tal coisa, amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo outro, sem levar em conta o Senhor. Como nós podemos nos proteger dessa presunção? Verso 14, meus irmãos.
O texto diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Primeira coisa que nós devemos ter consciência da nossa ignorância. O texto diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, e esta é a grande realidade. Nós não sabemos. Nós nos planejamos, nós desejamos, nós imaginamos, mas nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã. Você entra para uma faculdade, você se prepara nessa faculdade, você imagina a sua profissão, você imagina ser bem-sucedido, você imagina, mas você não sabe. Não é assim quando pessoas casam? É assim. Você casa. Você caminha com a pessoa durante algum tempo no namoro. Mas quantos não são os casos de pessoas que ficaram surpresas? Depois que casaram, eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ela era desse jeito. Nós não conseguimos enxergar, às vezes, o mínimo. Como podemos, então, ser tão presunçosos de fazer os planejamentos, de imaginar, de correr atrás das coisas, sem considerar Deus na nossa vida, sem buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, sem perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que tu queres? Senhor, revela-me a tua vontade. Nós devemos ter consciência da nossa ignorância. Se nós buscarmos ter essa consciência da nossa ignorância, meus irmãos, nós vamos nos proteger da nossa presunção. Nós não sabemos de nada e nós precisamos compreender isso. Eu sei que nada sei. Eu preciso de Deus e somente Ele sabe. Eu vou planejar, eu vou me preparar, mas, Senhor, está em Tuas mãos. Eu vou estudar, mas, Senhor, está em Tuas mãos. Senhor, escolhi aquela moça, observei, fui na casa dela, ela trata bem a mãe e o pai, está tudo ok. Ela é dedicada, gosta de estudar, gosta de trabalhar, está tudo ok. Não é resmungona, está tudo ok. Está sempre na casa de Deus, servindo ao Senhor. Está tudo ok. Ela ajuda a Cleidinha todo final de semana lá na escola bíblica. Tudo ok. Fala em evangelizar, ela está dentro. Tá bom. Mas não deixe de orar e pedir direção a Deus. Sabe por quê? Porque tem um monte de artistas por aí. Gente interpretando papel de crente. E não é difícil, gente. É difícil, fala a verdade. Fala. É difícil interpretar papel de crente? Não é. Você aprende uma linguagem diferente. Tem um dialeto. Mas se você entrar nessas igrejas aí, uma igreja como a nossa, por exemplo, né? Você tem observar. A comunicação não é difícil. Falar da palavra de Deus, as escrituras sagradas, sabe? Começa a usar... Não, eu sou um crente reformado. Olha que chique, gente. Não é difícil. Não é difícil. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meu irmão. O Senhor é forte, o Senhor é tremendo, né? Isso foi forte, meu irmão. Foi experiência maravilhosa. Oh, Deus, aleluia. Eita, senti. Começa esse negócio todinho no meio do crente, tem esse negócio. Tem um negócio assim, né? Tem tudo. No meio da oração, eita, Senhor, é isso mesmo. Senti no meu coração, uma frase que mais se ouve no meio do crente. Eu senti no meu coração. Eita, mas o coração é enganoso, é falho. Como é que é esse negócio? Eu vou pelo que eu sinto no meu coração ou vou pelo que eu sei da palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala comigo?
Então devemos tomar cuidado, porque você vai olhar para isso, é fácil de enganar, nós dependemos. A grande verdade, meus irmãos, que nós não enxergamos tão bem quanto imaginamos, nós não interpretamos tão bem quanto nós imaginamos, nós não sabemos aquilo que nós achamos que sabemos. Só Deus sabe de todas as coisas, só Ele conhece todas as coisas. O homem é enganado, o homem engana e é enganado. Deus jamais se deixa enganar, Ele sabe de todas as coisas. Você não tem como interpretar um papel de crente diante de Deus. Você pode enganar os irmãos, mas o Senhor não, Ele sabe quem nós somos. Quando alguém vira para você e fala: ei, tá tudo bem, meu irmão? Você, glória a Deus, tá tudo bem, louvado seja o nome do Senhor. Tá nada, tá numa fossa em casa, mal. Ouve qualquer hino assim, uma melodia mais, né? Aquele hino, o Senhor é a minha luz. Pronto. Meu Deus, aleluia. Se ouvir uma música dessa dos anos 80, 90, mais essas músicas românticas, né? Chora por qualquer coisa. Esses canais aí de documentários de bichos, né? Pronto. Chora. O leão está cercando um macaco, né? Sei lá, um chimpanzé. Chimpanzé não, que vai ficar difícil também. Chimpanzé é forte, gente. O pessoal pensa que não, mas chimpanzé tem a força de 5 homens. Vocês sabiam disso? O pessoal fica falando quando olha para o chimpanzé, ele regala aqueles dentes, deixa tudo para fora. Ah, que gracinha, bilu, bilu, vai! Aquilo ali, meu irmão. Parece até um homem endemoniado, Cuidado! Mas o leão lá cerca a sua presa e ele começa a estraçalhar e você, meu Deus, está matando o leão. O coração está, a zebra, né? O coração fica todo mole. Mas Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem você é. Deus sabe que quando você está bem, quando você não está. Deus sabe quando você está dizendo amém, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor. E lá no fundo, a alma está esfacelada. Quando alguém fala, está tudo bem contigo, varão? Glória a Deus, meu irmão, louvado seja o Senhor. E aí, lá dentro, você sabe que você está no bagaço. Né? Não tem mais caldo, você apertar, né? Tem aquela laranja suculenta que você aperta assim, desce aquele caldo gostoso, né? Você não, já foi. Lá em casa, minha mãe fazia aquele suco, antes de ter esse negócio daquela coisa bonitinha, né? Aquelas máquinas que vai espreme a laranja todinha, bonitinha. Agora você coloca a laranja inteira, né? Sai o suco, aquela. Antes esse negócio era feito, cortava a laranja no meio, vinha com a faca e ficava. E minha mãe ia fazia esse movimento aqui, ia caindo o bagaço todinho dentro do copo, adicionava lá um açúcar, às vezes batia, bebe aí, mas tem um caroço, engole esse negócio para falar. Tá em tudo, você pode apertar depois, não tem mais nada. Abre a laranja assim para ver se come o restante, mas tem muito pouca coisa. Deus sabe que às vezes o seu coração está assim. Você está esmagado, esmiuçado, já não tem quase caldo nenhum, e Deus está vendo. Segunda coisa, meus irmãos, que nos protegerá da presunção é a nossa consciência da nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Que é a sua vida, é o que Tiago diz, vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Isso fala na nossa fragilidade. Do quanto nós somos passageiros. Somos frágeis em todos os sentidos. Você pode se alimentar da melhor maneira possível. Você pode seguir as dietas mais rigorosas, né, dos melhores nutricionistas do mundo. É o camarada lá que cuida da dieta do um cara da futebol americano aí, que é o Bam, não sei o que, Brad. Qual é o nome dele? Sei lá. Oi?
Tom Brady. A dieta do cara é sinistra. Ele bebe água o dia inteiro. Quem bebe água o dia inteiro aqui? Come isso, come aquilo, grãos, tostados, não sei o que, não sei o que lá. Ele não come pão francês de manhã, gente. Que vida infeliz é essa? A dieta do cara é um negócio louco. Para ele poder, ele é um atleta. Mas a vida da gente é frágil. Você pode se esforçar, você pode fazer o que você quiser fazer, mas se chegar a hora, se Deus disser, acabou o momento, venha para cá, meu filho, estou recolhendo você, acabou, não tem médico que segure você na face da terra. É ou não é? Essa mensagem confortável para os dias agora? Não, mas eu estou falando. Não tem médico que segure, porque a nossa vida é frágil. Quando eu peguei Covid, eu falei aqui para os irmãos, gente, eu pensei, Evandrão, quase um atleta. Pô, falta só alguns quilômetros para ser atleta. Eu peguei Covid e fiquei arreadinho. Teve um dia que eu falei, Jeová está me chamando, né? José Maria está batendo na porta. Alô? Evandro Nogueira Rocha? Estou em casa não. Não quero não, quero falar contigo não. Nem dorme, né? Mas a vida da gente é frágil. A vida da gente passa. Você está aqui hoje, amanhã você não está mais. É assim. Quantas crianças, quantos jovens, né? Perguntam a uma pessoa de 90 anos de idade, e ele vai olhar para uma cena, puxa, parece que foi ontem, né? Ele pega uma fotografia, como o tempo passou rápido, tem 90 anos, e ele diz que o tempo passou rápido. A gente pode se cuidar, mas a vida da gente é frágil. Então não cabe presunção no coração, porque a vida da gente é frágil. E por último, a gente precisa ter consciência da nossa total dependência de Deus. O texto diz, no verso 15, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. A oração que por vezes fazemos da boca para fora, seja feita a tua vontade, Senhor. Que esta oração feita por nós seja de fato verdadeira. Seja feita a tua vontade, Senhor. Pois nós dependemos do Senhor. A gente às vezes acha, meus irmãos, que a gente tem um controle da vida. Por um lado, não vou dizer que a gente tem um controle, mas é como se a gente tivesse, né? Porque a gente toma decisões, a gente procura fazer uma série de coisas, né? Procura tomar cuidado com aquilo que nós queremos ser, com quem andamos, com quem nos casamos, o que fazemos. Mas no sentido mais amplo, meus irmãos, a vida não está no controle humano, a vida está no controle de Deus. Nós não conhecemos o nosso futuro, nem sabemos o que de fato é melhor para nós, só Deus sabe. Portanto, devemos descansar no Senhor, no fato de que Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Não seja um presunçoso, deixando de lado Deus. Não seja um presunçoso, não consultando o Senhor todos os dias. Não procurando saber de Deus, Senhor, qual é a tua vontade. Por mais que as coisas lhe pareçam nítidas, tudo indica que a vontade de Deus é essa. Eu quero saber, Deus falou para você isso? Você tem certeza disso? Se não tem certeza, espera, coloca um pé atrás. Porque tudo indica não serve. A questão toda é o que é que o Senhor deseja da minha vida e da sua vida. Descansemos nas mãos do Senhor, na soberania de Deus, nos cuidados de Deus. Coloquemos o nosso coração nele, pois Ele sabe o que é melhor para nós.
Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele também sabe do seu futuro. Descanse nas mãos do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça agora, por favor. E eu quero, neste momento, orar por você que tem, nos últimos meses, encontrado dificuldades de lidar com tudo isso. Com os acontecimentos, com as enfermidades, doenças, com a correria da vida, com os desafios que a vida tem imposto. Tem encontrado dificuldade de lidar com o mercado de trabalho, com as informações que chegam o tempo todo. Além de, por vezes, ser visitado pelo seu próprio passado, não tem lidado bem, tem encontrado muitas dificuldades com o presente, em função da ansiedade, dos problemas que vivenciamos no hoje, no aqui e no agora. As tentações, as lutas, as adversidades, as nossas insuficiências, imperfeições que gritam nos nossos ouvidos e corações. E coração. Sobretudo, encontramos dificuldade de lidar com o futuro. Porque, na verdade, o futuro está nas mãos do Senhor, não nas nossas mãos. Nós podemos imaginar algumas coisas, podemos planejar algumas coisas, mas não temos gerência no futuro. Podemos lançar sementes e devemos lançar sementes. Semente do amor, da fidelidade, semente do perdão, da graça, da misericórdia, da liberalidade, da generosidade. São sementes. A semente do Evangelho, a pregação do Evangelho, são sementes que lançamos hoje, para quem sabe colhermos no futuro. Mas nós não sabemos quantas dessas sementes de fato germinarão. Então devemos descansar na soberania de Deus. Devemos fazer o bem, devemos praticar a vontade de Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor deseja de nós e descansar na vontade soberana do Senhor. Devemos cuidar da nossa saúde hoje, mas descansar na vontade soberana do nosso Deus. Devemos amar aqueles que estão à nossa volta e descansar no amor do Senhor. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha guardar o nosso coração, possamos sempre refletir na bondade, na misericórdia, no amor do Senhor. E sempre, sempre invocarmos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que você sempre diga que a vontade do Senhor seja feita. Se o Senhor quiser, eu farei isso, farei aquilo outro. Que você possa dizer: Senhor, entrego a minha vida em Tuas mãos, entrego o meu coração em Tuas mãos. Você que tem sofrido com ansiedade, coloque a sua vida nas mãos de Deus e confie no poder de Cristo Jesus. Confie nos cuidados do Senhor, na misericórdia do nosso Deus. Confie no Senhor. Não seja presunçoso. Não toque a sua vida adiante, desconsiderando o Senhor. Mas faça tudo, planeje a sua vida, procure planejar a sua vida, levando em conta
o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus soberano. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, abençoa-nos e tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós tomamos a frente ou tentamos tomar a tua frente. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que seguimos o nosso caminho sem consultar ao Senhor, que tomamos as nossas decisões sem curvarmos a nossa cabeça, sem dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos do Senhor a tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós abrimos as portas do nosso coração para a ansiedade, quando nós simplesmente olhamos para o mundo e desconsideramos o Senhor, tiramos o Senhor da equação, como se nós tivéssemos o controle, como se fôssemos as pessoas que detêm todo o poder, quando na verdade, ó Pai, nós não temos poder. Nós não somos os tais, nós somos imperfeitos, somos ignorantes, frágeis e dependemos completamente do Senhor. Precisamos totalmente do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé.